Olá, amados irmãos e irmãs, que alegria imensa ter cada um de vocês aqui para o nosso estudo bíblico de hoje. Sejam muito bem-vindos. É uma alegria mesmo estar aqui para a gente conversar sobre a palavra. Hoje nós vamos mergulhar juntos numa história, assim, fundamental lá de Gênesis, capítulo 27. Uma história que, ensina tanto sobre família, fé, as nossas falhas, né? E como Deus age em meio a tudo isso. Exato. É a famosa história da bênção roubada. Cheia de tensão, de drama humano mesmo. Pois é. E antes da gente entrar nos detalhes do texto, eu queria convidar vocês a fazer algo um pouquinho diferente. Pode ser? Opa, vamos lá. Fechem os olhos por um instante, só um pouquinho. Respirem fundo comigo. E vamos tentar nos transportar no tempo, lá para as tendas de Isaac, milhares de anos atrás. Boa ideia. Vamos tentar visualizar. Imaginem a tenda de um patriarca já idoso. Talvez sintam o cheiro das peles de animais, um pouco de fumaça da fogueira que talvez estivesse lá fora. Visualizem o Isaac, já bem velho, a visão quase se foi. Ele tá ali, sabe, sentindo o peso dos anos, pensando no futuro, na sua descendência. É nesse cenário, nesse clima, que a nossa história de hoje começa a se desenrolar. Uma história sobre uma bênção e uma decisão que, mudou tudo. Podem abrir os olhos. É nesse contexto que a gente vai explorar Gênesis 27. Vamos lá, então. O capítulo começa justamente descrevendo Isaac, idoso, cego. E ele chama Esaú, seu filho mais velho, o caçador, aquele de quem ele gostava mais, né? Pelo menos é o que o texto sugere. Sim, o texto é bem claro sobre essa preferência. E é importante a gente entender o peso da bênção paterna naquela cultura patriarcal. Não era só um Deus te abençoe, como a gente fala hoje, né? Não mesmo. Era quase uma palavra profética que definia o destino, a herança principal, a liderança da família. Tinha um poder. Um poder quase jurídico e espiritual. E era considerada irrevogável. Uma vez dada, estava dada. Isso aumenta muito a tensão do que vai acontecer, né? Com certeza. E olha que interessante o pedido específico de Isaac para dar a bênção. Faz aquela comida saborosa que eu gosto, né? Aquilo que dava prazer a ele. O que isso revela sobre o Isaac naquele momento? Pois é, alguns estudiosos apontam que isso mostra uma ligação muito forte dele com Esaú através dos sentidos, do paladar nesse caso. Talvez uma forma dele se conectar com a força, a vitalidade do filho caçador, já que ele mesmo estava enfraquecido, cego. Faz sentido. Ele liga um ato tão solene, tão espiritual, a um prazer bem físico, bem terreno. É uma humanização do patriarca, né? Mostra ele com suas preferências. Exato. Enquanto ele está focado nesse desejo, nesse ritual pessoal com Esaú, tem alguém ouvindo tudo. Alguém muito atenta. Rebeca, a mãe. Gênesis 27, verso 5 diz que ela ouviu a conversa e ela não perde tempo. Né? Assim que Esaú sai para caçar, Ela já chama o Jacó, o filho preferido dela, o texto já tinha indicado isso antes também, lá no capítulo 25, e ela arma um plano. E que plano? um plano cheio de astúcia, de manipulação. Ela diz para Jacó pegar 2 cabritos bons. Para ela mesma preparar comida saborosa, imitando a caça que Isaac esperava de Esaú. Mas não para por aí, né? Não. Ela manda Jacó vestir as melhores roupas de Esaú, provavelmente roupas que tinham o cheiro dele, né? O cheiro do campo. Exatamente. O cheiro era um detalhe crucial. E mais, cobrir as mãos e o pescoço liso de Jacó com as peles dos cabritos, para imitar a pele peluda de Esaú. É um engano que explora diretamente a cegueira e os outros sentidos de Isaac. É uma trama complexa. E aí a gente se pergunta, por que Rebeca fez isso? Era só favoritismo pelo Jacó? Ou ela estava tentando, do jeito torto dela, garantir que a profecia se cumprisse? Aquela que Deus deu a ela antes dos meninos nascerem, que o mais velho serviria ao mais novo. É difícil separar totalmente as coisas, né? Parece uma mistura. Talvez ela achasse que estava ajudando Deus, mas usando meios totalmente humanos e bem questionáveis para garantir o resultado. Ela toma a frente de um jeito bem ousado. Ousado e perigoso.
E o Jacó, como ele reage a esse plano da mãe? Ele hesita. Olha só, nos versos 11 e 12, ele expressa o medo. E se meu pai me apalpar, vou parecer um enganador para ele, vou trazer maldição sobre mim e não bênção. Quer dizer, ele tem consciência do risco, né? Ele sabe que aquilo é errado. Teme as consequências. Não é um vilão frio ali naquele momento. Não mesmo. Mas a Rebeca é irredutível. A resposta dela no verso 13 é fortíssima. Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Apenas obedeça a minha voz. Ela assume a responsabilidade, pelo menos ali na palavra, e empurra o Jacó para a ação. Que dinâmica familiar, hein? Uma mãe super determinada, talvez até controladora nesse aspecto, e um filho que, mesmo hesitante, acaba cedendo. Seja pela autoridade da mãe, seja pelo desejo da bênção também, né? Pois é. E aí o plano é colocado em prática. Os versos 14 a 17 descrevem a execução. Rebeca prepara a comida, veste Jacó com as roupas de Esaú, coloca as peles. Dá para imaginar a cena. A tensão no ar. Nossa, sim. A pressa, o medo de serem descobertos, o cheiro da comida se misturando com o cheiro das roupas de Esaú, as peles ásperas na pele lisa de Jacó. Tudo isso acontecendo enquanto Isaac espera, sem saber de nada. E então Jacó vai até o pai, verso 18. E a primeira coisa que ele faz quando Isaac pergunta quem é você, meu filho, é mentir. Direto. Verso 19. Sou Esaú, seu filho primogênito. Fiz como o senhor me pediu. Uma mentira clara, né? Claríssima. Mas Isaac desconfia. Ele acha estranho a caça ter sido tão rápida. Como achaste tão depressa, meu filho? Ele pergunta no verso 20. E a resposta de Jacó aqui é uma das coisas mais chocantes, talvez. Ele usa o nome de Deus para justificar a rapidez da mentira. Exatamente, ele diz, porque o Senhor, seu Deus, a mandou ao meu encontro. Usar o nome de Deus para encobrir um engano. Isso mostra o nível que a coisa chegou, né? É uma transgressão muito séria. Com certeza. Mas a desconfiança do Isaac continua. A voz não parecia de Esaú. Então ele pede para chegar mais perto, para poder tocar. Chega-te aqui, para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és mesmo meu filho Esaú ou não. E aí vem aquele momento trágico, né? A frase do verso 22. A voz é a voz de Jacó, mas as mãos são as mãos de Esaú. Que conflito sensorial terrível para o Isaac. Nossa, ele está sendo traído justamente pelos sentidos em que mais confiava agora que estava cego. O tato, que sentia as peles ásperas. E o olfato também, porque logo depois, no verso 27, Isaac pede um beijo. Sente o cheiro das roupas de Esaú e diz: Ah, o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Parece que esse cheiro acaba convencendo ele, apesar da dúvida da voz. A cegueira o deixou muito vulnerável a essa manipulação dos sentidos, né? Ele acaba ignorando a dúvida auditiva e se firmando no tato e no olfato. Exato. Mas ainda assim, antes de dar a bênção, ele faz uma última pergunta, quase um apelo, no verso 24. Você é mesmo meu filho Esaú? E o Jacó confirma a mentira mais uma vez. Eu sou. Que momento tenso. Muito tenso. E a partir daí, Isaac, convencido, libera a bênção sobre Jacó, pensando ser Esaú. E que bênção! Os versos 28 e 29 detalham: riqueza da terra, orvalho do céu, trigo, vinho, domínio sobre povos e, crucialmente, sobre os próprios irmãos. Seja senhor de seus irmãos, e os filhos de sua mãe se curvem diante de você. E ainda ratifica: malditos os que o amaldiçoarem, benditos os que o abençoarem. Uma bênção poderosa, completa, que estabelecia a proeminência de Jacó e, como falamos, na mentalidade da época era definitiva. E o timing da história é impressionante. O verso 30 diz que mal Jacó tinha saído da presença de Isaac e Esaú chega da caça. Exatamente, ele chega todo animado, prepara a comida que o pai pediu e vai lá todo confiante para receber a bênção que ele achava que era dele por direito. A expectativa dele contra a realidade do que tinha acabado de acontecer. Que choque que vai ser. Total. O diálogo a seguir é de partir o coração. Isaac pergunta: quem é você? E Esaú responde: sou seu filho,
seu primogênito Esaú. E a reação de Isaque. O verso 33 descreve como ele estremeceu, sentindo uma violenta comoção. Ele percebeu o tamanho do engano naquele instante. Uma comoção profunda. E ele confirma para Esaú com uma resignação terrível: quem, pois, é aquele que caçou e me trouxe a caça? Eu comi de tudo antes que você viesse e o abençoei, e ele será abençoado. Ele reafirma a validade da bênção dada a Jacó. E a reação de Esaú. O verso 34 fala de um brado forte e amargo, um grito de dor, de perda irreparável. É a dor de perder não só a bênção material, mas a identidade, o lugar de honra, o futuro que ele esperava. Ele implora ao pai: abençoe também a mim, meu pai. É desesperador. Mas Isaque explica que Jacó veio com astúcia. A palavra hebraica aqui tem um sentido forte de fraude, de engano mesmo, e tomou a bênção. E aí o Esaú faz a conexão, né? No verso 36, ele liga o nome Jacó, que pode significar aquele que segura o calcanhar, o enganador, suplantador, aos atos do irmão. Não é com razão que ele se chama Jacó, pois já 2 vezes me enganou. Tirou meu direito de primogenitura e agora me tirou a bênção. O ressentimento dele é enorme. E ele chora ali diante do pai, que se sente impotente para reverter a bênção principal. É um dos momentos mais tristes da narrativa. Muito triste. Isaque até tenta dar uma bênção para Esaú nos versos 39 e 40, mas ela soa quase como o contrário da bênção de Jacó. É verdade. Fala de morar longe das terras férteis, viver pela espada, servir ao irmão. Tem uma promessa lá no final de que um dia ele sacudirá do pescoço o jugo do irmão, o que aponta para os conflitos futuros entre Israel e Edom, né? Os descendentes de Jacó e Esaú. Mas no imediato é uma perspectiva bem dura para Esaú. Uma vida mais árdua, mais conflituosa. E a consequência direta desse engano todo, dessa dor toda. O verso 41 é claro. Esaú passou a odiar Jacó e planejou matá-lo assim que o pai morresse. O engano gerou ódio, ódio entre irmãos, uma ferida que ia marcar essa família por muito tempo. E quem entra em cena de novo para tentar controlar os danos? Rebeca. Ela fica sabendo da ameaça de Esaú. E a mesma mente que arquitetou o engano, agora arquiteta a fuga de Jacó. Ela o instrui a ir para longe, para Harã, para a casa do irmão dela, Labão, até a fúria de Esaú passar. Olha a ironia, né? A tentativa dela de garantir a bênção para o filho preferido acaba resultando na separação. Jacó tem que fugir para salvar a própria vida. Ela talvez nunca mais o veria. Todo aquele esforço pelo bem dele resultou em exílio. E para convencer o Isaque a deixar o Jacó ir, ela usa de novo uma meia-verdade, uma desculpa conveniente. Ela fala da preocupação dela com o Jacó se casando com mulheres etéias, como Esaú tinha feito. Era uma preocupação real na cultura deles preservar a linhagem, mas o motivo principal ali naquele momento era claramente proteger Jacó da vingança do irmão. Mais uma camada de dissimulação numa família já tão marcada por isso. Olhando para essa história toda então, o que a gente pode tirar de lição, de reflexão? Bom, primeiro fica muito claro as consequências terríveis do pecado, né? O engano, o favoritismo dos pais, tanto de Isaque por Esaú quanto de Rebeca por Jacó, a manipulação, tudo isso gerou o quê? Dor, divisão na família, ódio, fuga. Ninguém saiu ileso. Ninguém. E mostra como nossas escolhas têm impacto, né? Mesmo que a intenção parecesse boa para Rebeca, os meios foram errados e as consequências foram devastadoras para todos. Exatamente. Ao mesmo tempo, a gente vê a soberania de Deus agindo. Mesmo com todas essas falhas humanas, com todo esse pecado, o plano de Deus de que a promessa passaria por Jacó acabou se cumprindo. Mas isso não justifica o pecado, né? É importante frisar isso. De jeito nenhum. Deus pode usar até nossas falhas para cumprir os propósitos dele, mas isso não anula a nossa responsabilidade. Jacó colheu as consequências desse engano por muitos e muitos anos na vida dele. Ele foi enganado depois pelo sogro, teve conflitos familiares terríveis,
A conta chegou. Então a história é um alerta muito forte sobre a tentação de pegar atalhos, de usar meios errados para conseguir o que a gente quer, mesmo que o objetivo pareça bom, né? Tentar ajudar Deus com os nossos jeitinhos. Exato. Geralmente só complica mais as coisas e traz sofrimento. A integridade, agir com honestidade mesmo quando é difícil, parece ser o caminho que Deus aprova, mesmo que demore mais para a gente ver o resultado. E as lições sobre família, hein? O perigo do favoritismo dos pais. Como isso pode criar rivalidade e ressentimento entre os filhos. E a falta de comunicação honesta, né? Se Isaac e Rebeca tivessem conversado abertamente sobre a profecia, sobre os filhos, talvez muita coisa pudesse ter sido diferente. Com certeza. São temas muito atuais, né? Quantas famílias hoje sofrem com problemas parecidos? Favoritismo, brigas por herança, falta de diálogo. Gênesis 27 continua falando muito com a gente. E, embora a história aqui termine com essa ruptura, com essa ameaça de morte, a gente sabe que a história de Jacó e Esaú continua, né? Anos depois, eles vão se reencontrar, vai ter uma reconciliação, ainda que meio tensa, mas essa ferida inicial precisou de muito tempo para cicatrizar. Sim. Mostra que o caminho do perdão e da reconciliação é possível, mas muitas vezes é longo e difícil. Especialmente quando as feridas são tão profundas como essas. Que história intensa, não é mesmo? A gente vê como as escolhas, mesmo aquelas feitas com boas intenções distorcidas, como talvez as de Rebeca, têm consequências profundas e duradouras. Exatamente. Não tem heróis perfeitos aqui. São pessoas como nós, com qualidades e defeitos, fé e falhas, tentando navegar a vida, às vezes tropeçando feio no processo. E isso nos leva a refletir sobre nossas próprias vidas, né? Onde será que a gente está buscando bênçãos por meios tortuosos? Estamos sendo íntegros nas nossas relações, na nossa família, no nosso trabalho? Pois é. Que essa história de Jacó e Esaú nos inspire a buscar os caminhos de Deus com honestidade, com confiança na soberania dele, mesmo quando as coisas parecem demorar ou ser difíceis, sem tentar dar um jeitinho. E lembrar sempre que, mesmo quando a gente falha e todos nós falhamos, a graça de Deus está disponível. Ele pode redimir nossas histórias assim como redimiu a de Jacó, apesar de tudo. Amém. Que a palavra que a gente conversou hoje não fique só na mente, sabe? Mas que ela realmente transforme nossos corações e nossas atitudes durante esta semana. Isso mesmo. Muito obrigado pela presença e pelo coração aberto de cada um neste estudo. Foi muito bom compartilhar esse tempo e essas reflexões com vocês. Que Deus abençoe ricamente a todos. Tenham uma semana abençoada na presença dele. E nos vemos no nosso próximo encontro para continuarmos aprendendo juntos da palavra. Fiquem na paz do Senhor.